Eu tava pensando em continuar nossa saga do MCU no cena por cena, até porque faz um tempo já que eu fiz o vídeo do Incrível Hulk, mas um amigo meu me sugeriu fazer da série O Espetacular Homem-Aranha. Por serem episódios mais curtos e um desenho animado, eu pensei, por que não? É uma mídia diferente da que eu tô acostumado. Será que eu vou notar defeitos hoje em dia que eu não notava quando eu era moleque e assistia isso aqui de manhã? Será que eu vou continuar achando a melhor série do Homem-Aranha já feita? Eu já vou adiantar pra vocês que ela me surpreendeu muito. É melhor do que eu imaginava. Não esquece do like, do comentário e da inscrição, seu nerdola. Não esquece também de passar no canal de games do meu irmão, Lafratinha. O link vai estar aí na descrição. Isso aqui vai ser só do primeiro episódio, nerdaiada. Se vocês gostarem, eu sigo com essa série. Lembrando que essa é a versão dublada. Eu quero assistir a mesma versão que eu assistia quando eu era mais novo. Então já sabe, prepara a sua pipoquinha, pega a sua coquinha e bora assistir juntinhos o primeiro episódio de O Espetacular Homem-Aranha de 2008. A animação começa com uma aranhazinha. Tem uma música misteriosa no fundo. Aí, cara, já corta pro Miranha, vindo lá de trás dos prédios. A trilha sonora muda para um rockzinho mais empolgante. O Aranha vindo de longe, assim, fazendo Homem-Aranhazice, meio que já hypa a gente. Logo, a gente vai ter um voice-over do Peter perguntando se existe coisa melhor. Fala se tem coisa melhor. Vai, tenta. Mano, assistindo isso aqui hoje, me dá a impressão de que ele basicamente tá perguntando pra gente que tá assistindo. Fala pra mim se existe algo melhor que o Homem-Aranha. Parece meio que uma frase dos próprios produtores do desenho, cara. O mais foda é que a primeira frase desse desenho é o Homem-Aranha perguntando se existe alguma coisa melhor. E bom, é meio que unanimidade que essa é a melhor animação do Homem-Aranha já feita. Então não, Peter, não existe nada melhor. Vemos o Jameson aqui, mas a gente ainda não sabe que é o Jameson. E basicamente essa parte é o Aranha fazendo Aranhazice, uma apresentação do herói. O Peter fala que passou as últimas férias de verão sendo o herói e que só falta uma noite para ela acabar, que gostaria de encerrar com um pouquinho mais de ação. Nisso, ele ouve um alarme tocando lá da puta que pariu e vai ver o que é. Vemos uns bandidos saindo de uma joalheria pelo teto com a mercadoria roubada. Um dos bandidos fala que é só atravessar para o outro prédio que eles vão ficar ricos. O outro vai dizer que não é bem assim, já que o rei do crime vai pegar parte dessa grana. Uma pequena exposiçãozinha barata, mas que já apresenta que nesse universo existe o rei do crime. Cara, você vai perceber durante esse vídeo que o episódio é cheio de exposições baratas. Então esquece o selo de exposição barata característica desses vídeos, porque isso aqui, mano, é outro tipo de mídia. Então vamos esquecer ele por enquanto, beleza? Um deles pula, mas uma teia captura ele. O outro bandido é iluminado por um holofote com o rosto do Homem-Aranha e fica bolado porque ele sabe que é o herói, o que mostra pra gente que o Aranha deter esses dois bandidos aqui já virou rotina. Ouvimos o Peter dizendo o nome desse bandido, Marco, ou seja, camisa listrada, Marco, esse aqui é o futuro Homem-Areia. O Aranha começa a descer o cacete no Marco enquanto faz piadinhas. Isso aqui é uma perfeição, mano. Na verdade, vemos que tudo isso era uma gravação e temos a apresentação do Cabeça de Martelo e um ser misterioso nas sombras, que obviamente é o rei do crime, mas a gente ainda não sabe disso. Agora, quem foi que filmou o Aranha batendo nos bandidos? Bom, foda-se, a gente passa um pano. O cara misterioso diz que já viu bastante, que é pra chamar os, entre aspas, executores. E o Cabeça de Martelo, que a gente também não sabe que se chama Cabeça de Martelo, responde que eles já estão a caminho. Tudo isso aconteceu em apenas 2 minutos de episódio, você tem noção disso? A gente vai recapitular rapidinho o que é que aconteceu. A série apresentou o Homem-Aranha, descobrimos que faz pouco tempo que ele é o herói, descobrimos que o rei do crime existe nesse universo, fomos apresentados ao Flint Marco, já vimos 2 possíveis vilões e um deles misterioso, e termina com esses, entre aspas, executores que estão chegando. Tudo isso aconteceu em 2 minutos. Você sabe o nome disso? Roteiro extremamente eficiente, cara. Depois dessa apresentação sensacional, temos a introdução maravilhosa da série, com um timing perfeito. E meus amigos, que introdução é essa? Cê é louco? Essa música, cara, essa simulação de jornal que a intro tem, mano, na moral, dá pra perceber
todo o carinho que os caras tiveram pra fazer isso aqui. Não é à toa que é a melhor animação do Homem-Aranha já feita. Quando a introdução acaba, vemos uma casinha. A gente sabe que é do Peter Parker. Temos o primeiro contato com o personagem Peter Parker sem o traje. Um design bem diferente com o que já vimos desse personagem na TV. Ele até tem uma pinta, cara. Isso aqui, esse design diferente, pode causar muita estranheza em uma primeira batida de olho, que foi o que aconteceu comigo na época. Eu torci muito o nariz quando eu assisti pela primeira vez, cara. Mas isso passa conforme você vai assistindo o desenho. Em um voice-over, o Peter diz que nunca se sentiu tão empolgado com o primeiro dia de aula, porque hoje tudo vai mudar. O Peter desce as escadas e ouve a tia May lamentando pra amiga, que eles estão sem grana e que o tio Ben, apesar de ser uma pessoa maravilhosa, também não deixou dinheiro nenhum. Só nessa fala da tia May, a série já introduz o problema financeiro deles e já mostra pra gente que tá assistindo que o tio Ben já morreu. Fala pra mim se esse roteiro não é acelerado e eficiente, cara. É tudo muito expositivo, claro que é, mas não significa que seja ruim, muito pelo contrário, isso agiliza muito as coisas, adianta muito a trama. Quem já conhece o herói sabe de tudo isso e só quer ver a nova história. Quem não é familiarizado ou público mais infantil consegue entender bem o background do personagem do Aranha rapidamente. Apesar de todos esses problemas, a tia May se mostra muito otimista e pede pra amiga não contar desses problemas pro Peter pra não preocupar ele. Que mulher sensacional, cara. O Peter é outra pessoa sensacional. Ele também não quer preocupar a tia May e mesmo ouvindo toda a conversa, finge que tá descendo as escadas fazendo mó barulhão e finge também um bom humor. Você percebe o carinho que um tem pelo outro, cara. A tia May não quer preocupar o Peter e o Peter também não quer preocupar a tia May. Detalhes, meus amigos, detalhes. O Peter pega o seu lanche e sai de casa, preocupado. A cena corta para Oscorp. Vemos dois cientistas brigando. O velho da van aí tá falando que a culpa é desse gordinho, que foi ele que disse para levar o projetinho que ele criou para Oscorp, que por conta disso o Norman Osborn estudou o projeto, recusou e meses depois ele lançou uma cópia bem descarada. O gordinho tá se desculpando e temos a introdução aqui do Norman, dizendo que ninguém deve desculpas. O velho da van tá putaço dizendo que o Osborn roubou o projeto dele. O Norman dá um sermão nele, dizendo que ele é velhão no ramo e nunca fez sucesso, que ninguém vai acreditar que foi ele que inventou esse projeto depois de velho. O velho da van, que a gente descobre ser o Adrian Toomes, o Abutre, mas a gente vai continuar chamando ele de velho da van porque é mais legal, é expulso pelos seguranças e pega a maior birra do Osborn. A cena corta. 5 minutos de episódio, nerdola. E olha quanta coisa já foi apresentada pra gente. A cena corta pro colégio Midtown. O Peter fala que mesmo eles tendo problemas com dinheiro, não vai deixar que nada estrague esse momento. A série nos apresenta agora o Harry e a Gwen. Vemos o Harry reclamando das férias dele, que o pai, ao invés de ficar curtindo a viagem, passou ela inteira fazendo reuniões, o que introduz outra subtrama pra gente, o problema de relacionamento do Harry e do Norman. O Harry pergunta pro Peter se ele tá preparado para mais um ano sofrendo bullying, só que o Peter se mostra mega alto astral, dizendo que esse ano tudo vai ser diferente. Eis então que a série foca em uma mina, rola toda uma romantização da cena e pá, o Peter sai andando com essa cara de bocó. No voice-over, ele diz que faz coisas extraordinárias como o Homem-Aranha, que esse ano tudo vai ser diferente. A Gwen e o Harry ficam sem entender nada e a gente ouve a loirinha, que se chama Sally, esculachando o Peter de longe. O Peter chamou ela pra sair, mano, do nada, na entrada da escola, no primeiro dia. Ele chegou na mina metendo uma dessa, acabou tomando um esculacho. Uns jokers aparecem e descobrimos que a Sally é namorada do Randy, esse negão fortão. O Peter fica todo sem graça e pede desculpas, diz que não sabia que os dois estavam saindo. Só que, mano, o Randy é muito gente boa e só fala um suave, irmão. A Sally fica pistola, perguntando se ele não se importa com isso. Aí, mano, o Randy fala: por que eu deveria me importar? Você tá afim de sair com ele? Tá porra, mano, esse negão é muito confiante. A Sally responde humilhando o Peter e pronto, primeiro dia de aula e já sofreu uma puta humilhação. O loirinho topetudo pega ele pelo colarinho, fala que se ele chegar perto da Liz vai tomar uma piaba. Só que o Peter, cara, o Peter é o Homem-Aranha agora e manda ele tomar no cu. O loirinho, que a gente descobre que é o Flash, derruba o Peter e tira sarro dizendo que ele pensa que é o Homem-Aranha e ainda por cima
Norman rouba o lanche que a Tia May fez pra ele. Essa cena serve pra mostrar que por mais que ele é o Homem-Aranha, as coisas não mudaram. Ele ainda é um nerdola que sofre bullying. Sem contar que apresenta um monte de personagem de uma vez. Descobrimos que a Gwen e o Harry são os amigos nerds do Peter, que temos as garotas populares e os jokers. A cena corta e vemos o Cabeça de Martelo entrando em um galpão. Uns carinhas ali, mal encarados, entram com ele e a gente descobre que esses são os taus executores. Através de um rádio, o Rei do Crime fala que faz 4 meses que o Aranha tá estragando os planos dele, que eles nem sabiam se o Aranha era realmente real, mas aquela filmagem lá do início do episódio confirmou que o Aranha existe sim. Ele termina dizendo que quer que os executores comam o cu do herói com areia. A gente volta lá pro colégio. Na saída da aula, esse professor Calvão aí pede pro Peter e pra Gwen ficarem na sala. O Calvão pergunta se eles se lembram da visita que fizeram ano passado ao laboratório do Dr. Connors. A gente descobre que foi lá que o Peter sofreu a picada da aranha radioativa. O Calvão fala que o Connors precisa de umas mãos de obra boa, mas que sejam mal remuneradas, e que indicou os dois pra isso. A série já introduzindo o Dr. Connors, mano, quanta coisa, cara. Vemos uma ceninha switch up de alguém, só que a série não mostra quem. O Peter vai pra casa do Harry depois da aula. Agora, a série vai introduzir outra subtrama, a sobre o Peter ser um fotógrafo. O Harry pergunta o porquê ele não vai mais tirar foto pro jornal da escola. E o Peter fala, mano, que tá de saco cheio disso. E que agora ele quer ficar rico. Nisso, o Norman chama os dois. Fala que ouviu a conversa de canto e o Peter vai pedir desculpas. Mas o Norman diz que não deve desculpas pra alguém. E pergunta como que o Peter vai fazer pra ganhar dinheiro. O Peter fala que ele viu uns vídeos do Primo Rico no YouTube e que agora vai ficar rico mexendo na bolsa de valores. O Norman pergunta se ele tem merda na cabeça, que ele deveria focar em um estágio. O Peter comenta que ele tem uma vaga no laboratório do Dr. Connors e aí sim o Norman mostra otimismo. O Norman pergunta o porquê o Harry não foi indicado pra vaga e o filho fica sem graça. Fica mó climão chato ali e vemos o velho da van vindo de longe vestindo uma roupa doida. Ele captura o Norman e sai voando. O Peter manda o Harry chamar a polícia, tira os seus tênis e salta do prédio. O velho da van fica lá voando com o Norman, fazendo umas piruetas só pro Osborn se borrar todo. Ele fala que é pro Norman reconhecer publicamente o projeto dele e que é pra ele voltar no Bolsonaro, senão o Lula vai transformar o Brasil numa ditadura. O Norman fala que político é tudo igual e o velho da van joga ele do alto. O Miranha aparece do nada e salva o Osborn. O velho da van vê que o traje do Homem-Aranha é vermelho e pensa que é o manifestante do PT. Ele corta uma teia do herói e eles caem. Mesmo assim, o Aranha consegue salvar o Norman. Ele deixa o pai do Harry com os policiais, que entram na delegacia. Nisso, o Abutre aproveita para fugir. A cena corta pro Peter indo pro laboratório do Connors. A série mostra os lançadores de teia do Peter, cara. Isso aqui é maneiro demais. Nisso, ele se encontra com a Gwen e pede desculpas por estar atrasado. Olha a série inserindo outra subtrama, cara. Eles entram no laboratório e lá conhecemos o Ed Brock, que aqui é amigo do Peter e da Gwen de longa data. O Ed fala que trabalha pro Connors. Ele apresenta a mão de obra barata para a mulher do Connors, Martha Connors. Impressionante como nesse mundo de super-heróis toda mulher se chama Martha, velho. Vemos o Dr. Connors aplicando um soro verde no seu corpo. Outra subtrama sendo introduzida aqui. A Martha apresenta a mão de obra barata pro Connors. O Connors lembra do Peter. Ele sabe que o protagonista foi picado pela aranha no ano passado. O Ed vai apresentar o laboratório para os dois. Peter pergunta quanto é que é o salário e o Ed diz que ele não vai ganhar nada. Ou seja, é pior do que eu pensava, mano. Eles vão trabalhar sem ganhar nada. Legal é a cena terminando focando nesse lagarto aqui. Prelúdio do que vai acontecer no futuro. Mais tarde, o Peter tá desabafando com a Gwen, dizendo que a Tia May precisa da ajuda dele. A Gwen tenta consolar ele, dizendo que se nada der certo, é só ele abrir um OnlyFans. Nisso, um jornal voa na cara dele e é do Clarim Diário. A cena corta pro Clarim Diário. O Peter tá lá escalando o prédio pensando no quão merda foi o seu dia. Somos introduzidos ao Jameson agora, gritando com todo mundo, dando ordens
jornais pra galera e ele acha que o Peter é um estagiário. O Peter fala que ele pode tirar fotos do Aranha e isso vai ajudar a vender mais jornais. O Jameson fala que ele não sabe porra nenhuma sobre vender jornais e chama segurança. O Peter é expulso, só que vemos o Jameson virar pra esse carinha e falar que eles precisam de fotos do Homem-Aranha, que é isso que vai ajudar eles a vender jornais, cara. Sensacional, mano. E outra, mais uma subtrama sendo inserida na série, cara. Agora é noite, o Peter volta pra casa dos Osborn. Ele tá lá pra pegar os tênis que ele deixou. Ele tá reclamando porque nada deu certo naquele dia. Nisso, o velho da van volta a atacar o Osborn, que tá descendo de um carro. O Norman volta pro carro e tenta fugir. O Aranha vai atrás do Abutre. Nisso, os executores estão em um prédio e começam a perseguir o Homem-Aranha, que tá perseguindo o Abutre, que tá perseguindo o Norman. Olha a brisa, cara. O Aranha chega no Abutre e começam a sair no soco. Os executores aproveitam a distração do Peter e atiram uma rede nele. O Peter é capturado e cai em cima de um prédio. Os executores descem do helicóptero e começa outra treta. Detalhe pra animação desse desenho, cara. A coreografia muito boa, é muito fluida. Enquanto o Aranha tá tomando uma canseira dos executores, o desenho mostra que o velho da van chegou no carro do Norman, só para aumentar o senso de urgência nesse momento. O Peter precisa derrotar logo esses caras, senão vai dar merda. O Peter se livra dos dois executores que estavam atacando ele e sobra o cara que tá dentro do helicóptero. O herói abandona a treta para salvar o Norman. Ele tenta atacar o Abutre, mas o helicóptero fica lá enchendo o saco. O herói consegue atrapalhar o velho da van, o que faz com que o Norman consiga fugir. O velho da van fica pistola com o Homem-Aranha petista e agora tá querendo moer ele na porrada. O Aranha gruda debaixo do helicóptero para atrair o Abutre. Quando o vilão chega perto, o herói salta nas costas dele e usa as lâminas das suas asas para destruir a hélice do helicóptero e ao mesmo tempo o traje do Abutre. O Abutre perde a mobilidade do traje, só que ainda continua voando. O Peter acha isso estranho e percebe que o motor nas costas do vilão é de onde vem a energia do traje. Ele destrói as costas, a armadura do Abutre fica inutilizável e eles começam a cair. Detalhe legal é que temos um erro de continuação aqui. O Peter faz um puta buraco no traje, mas na cena seguinte tá tudo ok. O Aranha consegue derrotar todos os adversários. Ele encontra o helicóptero quebrado pousado em cima de um prédio, mas o último executor fugiu. Esse confronto final, cara, é sensacional, mano. Que animação fluida, que luta boa. Não há nenhuma confusão visual, cara. A resolução da treta também é maneiraça. É o Aranha usando a inteligência para derrotar o vilão. Sem contar que o humor é presente nessa hora. O herói faz piada o tempo inteiro, o que tira os adversários do sério. Os caras ficam realmente putos lutando com ele. E o mais legal de tudo, cara, mesmo tendo piadas, não é tirado o senso de urgência da cena. Porque quando o Peter tá tomando um sacode, ele sente dor. A máscara desse Homem-Aranha é bem expressiva. A voz do ator também muda. Dá pra diferenciar quando ele tá safe de quando ele tá tenso. A cena corta pra casa do Peter. O Peter chega em casa e vê a Tia May sentada na cama. Ele entra pra dentro de casa com os tênis na mão e é da hora como a série deu destaque pra ele estar o tempo todo sem tênis. E ele acaba dando de cara com a Tia May. Ela chama o Peter pra conversar. A May diz que sabe que o Peter é um bom rapaz, mas que ainda é muito novo e ela é responsável por ele. Que a partir de agora, o Peter vai ter que chegar em casa antes das 10 da noite. Que se ele for se atrasar, ele deve ligar antes. O Peter, ao invés de ficar puto, ele dá um sorrisinho e diz que tá tudo bem, porque ele sabe o que a May tá passando. A May, mano, tava super tensa, só que essa reação do Peter vai aliviar ela. A Tia May pega um pedaço de torta de banana que ela tinha preparado pro Peter. O Peter começa a dizer no voice-over que o dia dele, mano, foi uma merda, mas que ele ainda é o Homem-Aranha, que ele ainda é invencível e que ainda tem a Tia May na sua vida. O episódio termina com a mesma frase do começo, ele perguntando pra gente que tá assistindo se existe coisa melhor que isso. E isso, cara, é maravilhoso. E ainda tenho essa pessoa incrível cuidando de mim. Fala se tem coisa melhor. Vai, tenta. Cara, é uma historinha do Homem-Aranha que a gente tanto ama, tá ligado? Um garoto pobre, que sofre bullying, que só se fode na vida, mas que acima de tudo é uma pessoa boa, que tem uma pessoa maravilhosa na sua vida, uma vida simples que ele valoriza muito. Fala pra mim se tem coisa melhor.
Vai, tenta. Agora, bora pro veredito? Isso aqui é muito diferente de qualquer análise que eu fiz aqui no canal, cara. Porque estamos falando de outro tipo de mídia agora. A gente não tá falando de um filme que tem uma história pra contar e precisa fazer isso em 2 horas. A gente não tá falando de uma série que tem uma história pra contar e precisa fazer isso em alguns episódios. A gente não tá falando de uma animação em forma de filme, que tem uma história para contar, mas que precisa fazer isso em 1 hora. Estamos falando de um desenho, uma animação televisiva, que vai passar para um público diferente em um horário diferente. Aqui, cara, o roteiro é muito diferente de tudo que a gente já tá acostumado. Então os diálogos são muito expositivos e simples. Coisa de um personagem chegar para outro e ser direto demais, tá ligado? Contar coisas que acontecem na vida dele muitas vezes sem ninguém perguntar. Como é no caso da tia May contando pra amiga que tá passando por problemas financeiros e tá com muita saudade do tio Ben. Olha que interessante, cara. Essa cena dessa parte do desenho tem como assunto exatamente a mesma coisa que essa cena aqui do filme do Homem-Aranha 2 de 2004. No filme, essa parte é extremamente dramática. Quando a gente tá assistindo, bate um sentimento de tristeza e pena dos personagens muito grande, cara. Porque essa é a ideia do filme. Além do filme ser feito para uma galera mais velha, o filme tem a intenção de te deixar para baixo. Aqui no desenho as coisas mudam. O problema é exatamente o mesmo. O problema financeiro dos Parker e a saudade do tio Ben. Mas o público aqui é mais jovem. Quem vai assistir isso aqui é molecada. Então, por mais que o problema seja real, os personagens decidem agir com otimismo. Então a tia May vai se mostrar mega triste, mas depois falar que tá tudo bem e ficar alta astral. O Peter vai ouvir todos os problemas e decide fingir que não ouviu nada. E se mostra de muito bom humor, até elogiando a aparência da tia May, dizendo que ela é a garota mais bonita e pá. Isso se mantém o episódio inteiro. Então por mais que o personagem fique na merda, a mídia, cara, a mídia é diferente. O público-alvo é diferente. Então sempre será divertido assistir isso aqui. Pô, mano, você assiste Homem-Aranha 2 você fica depressivo, tá ligado? Outro ponto também é o quão acelerado é o roteiro. Véi, olha quanto da lore do Homem-Aranha foi apresentada só nesse episódio de 20 minutos. Vimos o Aranha em si, quanto tempo faz que ele é o herói, temos o rei do crime, temos a escola, temos o problema financeiro, temos o laboratório do Connors, temos o Clarim Diário, temos o Ed Brock, temos os Osborn, temos o atraso do Peter nos compromissos, cara. Tudo isso em 20 minutos, cara. Obviamente é muito acelerado, é muita coisa. Mas na moral, eu vejo isso com bons olhos. Porque já deixa muito terreno pronto para futuras subtramas na série. Se no segundo episódio eles quiserem focar no Clarim, beleza. A gente já foi apresentado a esse núcleo. Se quiserem ir lá pros problemas financeiros, ok. Se quiserem ir lá pro plot do lagarto, tudo bem. Esse roteiro acelerado joga a favor da série. O que faz com que cada episódio seja uma historinha diferente. Não caia na mesmice. Eles não vão apresentar algo em um episódio que vai ser só resolvida daqui outros 4 episódios. O episódio tem um começo, meio e fim, deixando pontas soltas, obviamente. Até porque é uma série que tem continuidade, não é tipo um pica-pau da vida. O Peter Parker é o cara do episódio. Como eu falei, eu assisti dublado e eu amo a dublagem brasileira do desenho. Em relação ao desenvolvimento do personagem, bom, é um único episódio. Só somos apresentados ao Peter, não tem muito o que desenvolver. Só que o personagem é tão carismático que não tem como você não se afeiçoar por ele. Todo o bom humor dele, cara, ganha gente demais. O Peter quer fazer que a sua vida mude por agora ele ser o Homem-Aranha. Mas quem conhece o personagem sabe que ele ser o Homem-Aranha não é nenhuma recompensa. Na verdade, é uma maldição. Então não é porque ele é o Homem-Aranha agora que ele vai conseguir sair com a garota mais popular do colégio. Ele ainda é o Peter Parker. E a série faz questão de mostrar isso pra gente. Seu dia foi uma merda. Deu tudo errado. Mas ainda assim, ele termina o episódio com um sorriso no rosto, comendo uma torta de banana que a tia May fez pra ele. São coisas simples assim que me fazem amar esse personagem. Os outros personagens não tem muito o que fazer, até porque o episódio é sobre o Peter. Uma personagem que tem mais destaque aqui é a tia May, que tá maravilhosa como sempre, preocupada com o Peter, não tem como não amar ela. Outros personagens que também tem destaque é o Harry e o Norman. O Harry reclama que o seu pai não dá atenção pra ele já nesse episódio.
episódio e se sente um fracassado quando o Norman o compara com o Peter. O Norman é um filho da puta com todo mundo, só pensando no lucro da sua empresa, mas ainda mamando a bola do Peter. Do resto, mano, não tem muito o que comentar. A animação é sensacional, extremamente fluida, estilizada, com personagens que são bem característicos esteticamente. É muito natural, cara, em desenhos animados, todos os personagens terem o mesmo rosto, nerdola. Pode pegar pra ver, cara, anime, série, é todo mundo igual. O que vai diferenciar um personagem do outro geralmente é a cor do cabelo e as roupas. Aqui não, mano, todo personagem é diferente fisicamente. O Peter tem um tipo de modelo de rosto, a Gwen, outro modelo de rosto, o Harry, o Flash, o Abutre, o Norman, cara, é todo mundo diferente. É um detalhe que poucas pessoas notam, mas pra eu que desenho, acho muito foda. A trilha sonora, bom, tirando a abertura, é bem operante nesse primeiro episódio. Ela funciona todas as vezes, mas nada muito marcante. O primeiro episódio de O Espetacular Homem-Aranha é um start primoroso. Já dá pra notar aqui o quanto carinho botaram nessa produção. Quando eu tava assistindo, eu juro que eu emocionei muito com esse final, que vemos o Peter comendo a torta de banana com um sorriso no rosto. Na minha memória, cara, o resto da série é igualmente primorosa. Vamos ver se nos próximos episódios do Cena por Cena isso vai se manter. Um beijo no coração de todos e até a próxima.